Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro das principais novidades e das tecnologias que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, tive o prazer de conhecer um pouco mais sobre o OpenCare 5G e conversar com o Marco Bego, diretor executivo do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do InovaHC, e com Paulo Pontes, que é diretor América Latina de ultrassom da Siemens Healthineers. Para continuarmos a nossa conversa sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber novamente os dois aqui, Marco e Paulo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao ExpertCast. A gente vai continuar hoje, como tínhamos prometido na primeira parte, já com casos reais e vocês contando como é que tem sido, depois da implementação, aceitação da população, da equipe médica, quais foram os primeiros testes. Então, vou começar por você, Paulo, para você nos contar um pouco, desse papel aí, não só da teleultrassonografia, que tem sido feita com a ajuda do 5G, mas como que você avalia o impacto de um projeto como esse na melhoria do acesso à saúde, e a gente falou isso aqui em episódios anteriores, e também na redução das desigualdades no acesso a cuidados médicos, tanto em quem está bem longe, no Xingu, ou em outra comunidade, ou aquelas pessoas que estão em periferias de cidades grandes e que não conseguem ter acesso, por exemplo, ao serviço do INRAD na USP, que é de primeira, mas que para muitas pessoas não estará acessível. Então, conta um pouquinho mais para a gente as lições que você vem aprendendo com o OpenCare 5G. Olha, Gustavo, a gente aqui no Brasil pôde constatar isso inúmeras vezes no transcurso da pandemia, que a gente tem um ativo extremamente valioso e importante, que é o nosso Sistema Único de Saúde, né? Que é composto aí não só da sua rede de hospitais, mas também das famosas UBSs, Unidades Básicas de Saúde, né? Então, a gente tem um número enorme, absurdo de UBSs espalhadas em diferentes municípios, em todos os 4.400 municípios aí que a gente tem na nação, e isso por si só já é uma das partes mais difíceis, é onde você ter e constituir ali, ter um polo onde você consiga transmitir para a população que ali você pode usar aquilo como uma base de apoio para transmitir acesso, né, e nesse caso, saúde para a população. O nosso projeto é importante salientar que ele, além do 5G, a gente também vai pilotar diferentes outras tecnologias de telecomunicações. E aí, voltando para a sua pergunta, né, como a gente vê isso ganhando escala e também indo, e tomando outras proporções aí, é justamente essa combinação agnóstica de diferentes tecnologias de telecomunicações, capitaneadas pelo 5G, é claro, né, mas também utilizando satélite de baixa órbita, por exemplo, como a gente usou agora também no Xingu, fibra ótica, Wi-Fi 6, né, e até muitas vezes também, porque não 4G, dependendo do que a gente quer transmitir. Então, uma das coisas, dois pontos que tornam esse projeto super único é a combinação de academia, né, ou seja, da parte das instituições de ensino capitaneadas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mas por todos os nossos outros parceiros que o Marco já comentou, mas essa combinação dessas diferentes tecnologias de telecomunicação, é isso que vai conseguir conectar essa rede, né, nesse caso, por exemplo, por que não UBS ou pontos de diagnósticos remotos a um centro de referência mais próximo ou não tão próximo assim, para a gente ter uma opinião de um profissional mais experiente guiando a outra ponta. Seria fantástico. Também já falamos isso aqui no episódio anterior. Eu tive o prazer de receber o Dr. Carlos Carvalho e o Dr. Chau, ambos também lá da Universidade de São Paulo, e a gente falou sobre saúde digital, implementações aqui no Brasil. Fico pensando as nossas UBS todas conectadas em rede, seja com 5G, com Wi-Fi, como vocês colocaram aqui agora, no que for. O mais importante é ter uma boa conexão e termos profissionais ali dando um apoio com uma segunda opinião. Eu fico vendo, e alguns colegas também já me contaram, inúmeras das ambulâncias que a gente vê transportando
pacientes de pequenas cidades para as capitais, estão trazendo pacientes, às vezes, para uma segunda opinião que poderia ser resolvida com a telemedicina. E também, num outro episódio aqui do ExpertCast, eu conversei com a Sabine e com a Adriana, que fundaram a SAS Telemedicina, vocês dois conhecem bem, e que foram também pioneiras ali com telecolposcopia e outras formas de dar mais acesso à saúde para a população. Eu vou voltar para o Marco agora, porque a gente olha o projeto como está agora, né? O Opencast 5G, e fala, nossa, que fantástico, que projeto, e parece muito simples, né? Olha, tá bom, montaram. Eu queria que o Marco contasse as dificuldades, os percalços, poxa, como é que é ter uma rede privativa em nome de um hospital? Como que vocês enfrentaram essas dificuldades e quais foram os principais problemas, né, encontrados? E o que vocês encontram ainda de problemas até hoje e como é que vocês estão superando? Eu diria assim, quem acreditou está dentro do projeto, né, Paulo? Todos os demais não acreditavam que isso ia funcionar. E principalmente quando a gente falou que ia fazer em Open Run. Aí o pessoal falou, não, pode até deixar, porque eles não vão chegar lá. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E eu acho que foi assim, a primeira fase foi assim, por que o hospital quer uma frequência? O que o hospital vai fazer com frequência de telecom? Então aí os parceiros ajudaram, a gente foi lá na Anatel e conversou isso e tal. Conseguimos a frequência. Depois, dificuldade de componente, como o Paulo comentou, são diferentes softwares, diferentes hardwares que tem que trabalhar todos juntos, as antenas que são open, então tudo que é open é mais difícil, né? Você não pega um parceiro que tem aquilo pronto, você junta vários e tal. Então, acho que isso foi um aprendizado ao longo do processo, assim, pra gente chegar até aqui. E isso abriu também essas frentes que o Paulo comentou. À medida que o projeto ia andando, a gente ia entendendo que nós não poderíamos ficar fechados em uma única tecnologia. E aí foi isso, de abrir para todas as possibilidades de usar telecom, em todas as suas formas. Durante o projeto a gente descobriu também que existem regiões do país que praticamente metade das UBS não são conectadas. Então, precisa chegar até lá, não dá para chegar até lá com uma fibra, porque se tivesse a fibra, ela já estaria conectada. Então, esses momentos assim que a gente passou, por isso que demorou tanto tempo na parte de tecnologia, porque a gente queria validar. Também não adianta fazer um negócio muito caro, porque senão o pênalti de entrada é muito grande. A gente queria fazer uma estrutura que permitisse aos demais entrantes que não tivesse esse pênalti tecnológico muito caro de entrada. Então, acho que assim, o projeto ele foi se modificando à medida que ele foi evoluindo, as empresas também colocando as suas opiniões, o que eles achavam que era correto, e tudo isso foi agregando para a gente chegar no que chegamos hoje, que é uma proposição de uma plataforma de conectividade. Que aí acho que foi aí que a gente conseguiu encontrar o caminho que habilita toda a parte de telecom, não importa qual é o provedor ou a tecnologia, habilita a parte de tratamento, que dependendo da região que tem, e o mais legal é que habilita para todos. Então amanhã, tô louco para a Adriana da SAS entrar nisso, entendeu? E outros, tá? E mesmo a parte do professor Carlos, então tem a telesaúde, porque para a gente indiferente a ponta, a conectividade que é o nosso negócio. Então a gente quer ajudar essas coisas a levar o que é necessário para quem precisa por essa plataforma que quanto mais gente estiver dentro dela, a gente imagina, menor é o custo que ela vai ter. E essa é a ideia do segundo momento agora de tornar isso acessível. Muito bom, muito bom. E aí eu vou voltar para o Paulo aqui para ele nos contar especificamente no ultrassom, né? Como é que funciona. O que eu fico imaginando aqui, né? Eu tenho, por exemplo, uma gestante que está lá na aldeia indígena do Xingu. Obviamente que hoje, ou ela não faz ultrassom pré-natal, ou a gente tem que deslocar um médico até lá, um médico que seja aceito pelas indígenas, para fazer o exame, e isso obviamente custa muito mais caro, é pouco acesso. A ideia é ter um médico indo até lá, ele faz o ultrassom e tem alguém no Hospital das Clínicas que está olhando essas imagens em tempo real, ou que alguém mesmo da comunidade possa fazer ultrassom, obviamente, não só supervisionada, mas orientada, acompanhada por um médico do Hospital das Clínicas em tempo real. Então, se você puder compartilhar alguns casos, seria legal para quem está nos ouvindo já entender, tá? Entendi o que é o projeto Open Care e o que está acontecendo, o que vocês já estão fazendo aí, mão na massa. A gente, ao utilizar ultrassom, que necessita dessa banda grande, né, para poder transmitir as imagens ali e o vídeo, o exame sendo feito em tempo real, mesclando diferentes tecnologias de forma
de telecom de forma agnóstica, a gente vai habilitar grande parte dos serviços, seja de telemedicina, ou seja, a utilização dos outros exames de imagem serem transmitidos à distância. Ali a estrada, como o Marco disse, vai estar pavimentada, né? E aí, entrando em quem poderá eventualmente executar o exame, qual é a ideia na ponta, a gente sabe que hoje é fato pela carência de profissionais que a gente jamais vai ter profissionais suficientemente habilitados, né, para executar aquele exame de ultrassom ali na ponta, porque a primeira paciente que entra é uma paciente que está grávida, depois a gente vai receber na UBS, por exemplo, isso citando só o caso da UBS, né? Um senhor de idade com dores abdominais, depois vai receber uma pessoa mais jovem, mas com eventualmente algum problema cardíaco, e para cada uma dessas especialidades você vai precisar de alguém que tenha experiência naquela área para poder guiar. Ou seja, é fato de que quem está lá na ponta, né, fazendo o exame, vai precisar ter uma segunda opinião não só para aquisição da imagem adequada, né, de forma que ela possa ser feita, pode ser usada para ser feito um diagnóstico, mas também para conseguir ter o achado, né? Citando o exemplo aqui especificamente, nós já falamos, acho que no primeiro episódio, que os problemas estão em todos os lugares em relação à falta de acesso, não só no interior, como também aqui nas periferias das grandes cidades, mas no caso do Polo Leonardo, ali no Alto Xingu, onde nós fizemos o piloto aí recentemente, aproximadamente um mês, os indígenas que estão ali e eventualmente por um agente indígena de saúde, AIS, né? É diagnosticado algo que precisa ser levado para a cidade para verificação, são mais de 12 horas para conseguir chegar lá de ônibus, mais 5 horas de 4x4, mais aproximadamente 2 horas de barco, e esse indígena tem que ir até lá, ele não vai sozinho, né? Ou ela não vai sozinha, porque precisa estar acompanhado da família, então você desloca 4, 5, 6, 7 pessoas que vão lá para ficar na UBS aguardando atendimento depende da fila, uma semana. Talvez, né? Então, por isso que a gente entende o poder tão grande do consórcio de conseguir combinar as diferentes tecnologias e permitir que um operador menos experiente, um médico residente, por exemplo, um enfermeiro, né? Ou nesse caso, agora no piloto, um agente indígena de saúde foi treinado por 40 horas, nunca tinha feito um exame de ultrassom na vida e foi guiado por um dos professores aqui no hospital, né? Das clínicas, para fazer o exame, né? Então, a gente quer justamente habilitar o maior número de tecnologias combinadas para democratizar o acesso à saúde. Eu me lembro, eu sou conselheiro de uma ONG que atua muito no estado do Pará, chamada ZOE, tem inclusive alguns professores do Hospital das Clínicas e conselheiros, e eu sei que vocês também já apoiaram algumas vezes iniciativas da ZOE, e eu tive conversando... Na minha última ida, eu encontrei o Eric Jennings. O Eric é um neurocirurgião que faz um trabalho maravilhoso. Vai estar com a gente aqui num dos próximos episódios, falando dessas iniciativas que ele tem ali na região. Não só no Pará, mas também na Amazônia. O Eric, além de médico neurocirurgião, é piloto de avião e de hidroavião. Fala tupi-guarani. E ele vai às comunidades indígenas e ele estava contando exatamente essa dificuldade que você traz agora, que é... Todo mundo pensa primeiro no deslocamento e já é super difícil. Imagina, ele conseguiu uma doação, inclusive de uma fundação privada alemã. Compraram 3 aviões, eles estão fazendo, então, essa ida. Tem muito picada de cobra, mas tem coisas, apendicite. Precisa fazer um método de imagem, posso fazer ultrassom à distância. A telecoposcopia, vamos falar também aqui das radiografias, né? Então, empresas como vocês, como a Agfa, que tem hoje radiografias já com sistemas de detecção automática, inteligência artificial, eu posso fazer um screening para tuberculose e enviar isso em tempo real. Então não é só o transporte do indígena, né? Ele citou isso também, tem que transportar a família, porque ele chega, ele não está integrado aqui à comunidade. O risco que ele tem de pegar uma infecção e voltar e passar para toda a aldeia indígena. Então, o quanto que iniciativas como essa ajudam em regiões remotas. Mas, de novo, vamos lembrar, né? Quanto vai ajudar numa grande cidade, reduzindo aqui o nosso deslocamento. Então, acho fantástico e, para a gente encerrar, eu queria aqui ouvir vocês dois sobre o olhar daqui para frente, né? Como é que vocês estão vendo telesaúde? E eu vou fazer um parêntese, porque eu me lembrei de quando estava no Japão de novo, eles me contando que, nossa, esse projeto é maravilhoso, a gente precisa conversar mais para trazer aqui para o Japão. E você pensa, poxa, mas no Japão, né?
A gente está à frente. Eles olharam e falaram assim, olha, vocês já têm um projeto maravilhoso aqui e no Japão tem inúmeras áreas remotas. Primeiro que são centenas de ilhas, tem ilhas que não tem nenhum médico e mesmo na ilha maior do Japão tem áreas remotas próximas a cidades grandes como Tóquio, Kyoto. Então não se aplica só ao Brasil, mas para o mundo como um todo. E aí eu queria que vocês falassem daqui para frente como é que vocês estão enxergando. Vou fazer uma pergunta também que eu fico curioso, não sei se vocês dois com formação de telecom talvez saibam me responder, sobre o 6G, né? Porque eu já lia 4G, 5G e o 6G, o que vai trazer de diferente. Então eu vou deixar aqui aberto para vocês fazerem as considerações finais. Eu começo com o Marco e depois você, Paulo. Gustavo, o que a gente gostaria realmente de prosseguir com o projeto, e isso que você falou, é o acesso à população, mas oferecer para ela o que ela precisa, né? Então, o acesso realmente do que ele precisa naquela região. Então, o indígena talvez precise de uma coisa, nas regiões mais carentes do Brasil outras, aqui na periferia de São Paulo outra. Então, saber dosar, né, o que oferecer para cada um. E a ideia nossa agora, essa segunda fase do projeto, é estruturar a plataforma de conectividade e, em algum momento, começar também a interoperar dados. Uhum. Então, a gente tem pensado em usar também tecnologias disruptivas, como blockchain, para além de você fazer a conexão, você começar a identificar o que foi feito em cada região e começar a organizar isso. Então, nós estamos montando agora o segundo consórcio, né, Paulo? O segundo consórcio de parceiros, para agora entrar nessa nova fase, que é essa modelagem do negócio, de como ele parar de pé, também com esse foco de cidades menores, de menos de 100 mil habitantes, populações vulneráveis e minorias, indígenas e outras coisas, porque a gente sabe que essa área é uma área desassistida, onde a gente poderia talvez ter mais impacto social disso como um todo, e também tentar conectar agora com o SUS. Então, usar isso para fazer a triagem e outras coisas para ajudar o SUS. Então, como você falou, eu não preciso levar mais todo mundo da aldeia para lá, mas eu só levo quem precisa. Isso já seria um ganho gigantesco. E aí, conectando outras partes da saúde digital, telesaúde, que a gente pudesse fazer isso. A nossa ideia era tipo um médico com um backpack, assim, que ele fosse para qualquer lugar e conseguisse, né, atender aquela região. Então é nesse o nosso foco. Aí fica o convite também para quem tiver interesse no projeto, a gente explica, detalha tal, para a gente começar essa nova fase, que na nossa humilde opinião, talvez a gente consiga desabilitar muitas coisas que estão travadas, né? Talvez precisando só do 5G, nem do 6, porque a gente também não sabe direito o que vem no 6, né? Cada geração o pessoal acha que vem uma coisa e vem pior. Pois né? eu já acho. Assim, olha o 5G, eu faço o teste aqui de velocidade, tenho mais de 1 giga, porque é muito mais do que a internet rápida que eu tenho na minha casa. O que o 5G vai trazer a mais, né? Então... E a gente conseguiu velocidades impressionantes com satélite também. Uma coisa absurda, assim, que como se tivesse com uma fibra. Então a gente se sentiu super confortável realmente para abrir onde quer que precise, hoje a gente tem como conectar. Em breve, uma telecirurgia, então, numa região como essa, vai ser realidade. Então, você falou isso, né, no primeiro bloco lá. E, assim, o que a gente vê hoje, assim, primeiro precisa da necessidade, né? Será que precisa fazer uma cirurgia naquela região, naquelas condições, né? Então, sei lá, uma situação de catástrofe, uma situação de guerra, o que você falou, uma parte ortopédica e tal. Só que para isso a gente ainda tem alguns problemas, que é a parte de segurança dessa rede, se manter estável, porque uma coisa é eu estou fazendo ultrassom, sei lá, parou um minutinho e voltou. Pois é, é um controle. Na cirurgia parou 2 minutinhos e voltou, e aí? Né? Então a gente precisa pensar melhor. Então a segurança de estabilidade e a segurança cibernética, né? Sei lá, alguém hackeia essa rede e tal. Então a gente ainda acha que são os passos. Mas tudo nos leva até lá. Eu acho que o que vai saber o que vai ser feito é a necessidade. É a necessidade mesmo. E novas tecnologias que serão criadas com essa possibilidade, né? Eu estava comentando com o Paulo, né? Hoje o ultrassom, o cara vai lá, o médico vai lá, o agente indígena, quem for, vai com uma probe lá e faz ultrassom. Quem sabe no futuro não vai ter uma cinta, né? Você coloca no cara e ele faz sozinho o ultrassom. Você falou inteligência artificial, outras coisas. Então a gente habilitando umas coisas, a criatividade trará outras, né? Fantástico. Parabéns de novo pelo projeto. Eu vou passar aqui para o Paulo já, mas eu deixo para também quem está nos ouvindo, né, se tiver mais interesse no projeto, entrar em contato com a equipe do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP,
e pegar mais informações, se voluntariar também para participar do projeto. Paulo, vou deixar com você os seus comentários finais. Se você quiser explicar mais sobre o CIG, com toda a sua experiência de engenheiro telecom, fique à vontade. Ótimo, obrigado, Gustavo. Só tomando aqui, fazendo uma conexão aqui com a fala do Marco, acho que é importante que o projeto não fique rotulado, né, apenas a uma certa região do país e uma tecnologia, porque a gente está tentando fazer algo muito maior, né, misturando diferentes tecnologias de telecomunicações, que uma vez funcionando em lugares extremamente remotos, para fazer aqui mais próximo dos grandes centros, onde também tem uma demanda absurda, enorme, às vezes em volume até mais alta, a gente vai conseguir ajudar a resolver, né? Então, acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar. Dentro do que a gente espera aí para os próximos passos é para continuar nesse processo de validação das diferentes tecnologias. A gente passou pela a primeira etapa, que foi super importante no hospital, ali no começo da pandemia, foi validar a prova de conceito, né? E ali a gente já sentiu que ia dar certo, né? E uma segunda etapa muito importante, né, que exigiu o apoio de todos os parceiros de investimento grande, foi agora ter feito o piloto no Xingu. Então, as próximas são diferentes etapas que a gente trabalhando daqui para frente, além do business plan, né? Mas que a gente siga contando com o apoio de todos os parceiros que a gente teve desde o início, dos novos que estão dispostos a nos ajudarem, né? Não, parabéns para vocês também, sempre muito inovadores. Me lembro do grande apoio no Rádio Vídeo 19, junto com várias outras empresas. E me lembro especificamente de um caso, eu participei bem próximo ali no projeto, e no final, quando a Covid já estava dando aquela diminuída e o projeto já tinha 25 mil tomografias, não foi isso, Marcos, se não me engano? Acho que nós fechamos com 50 mil tomografias. Um número, acho que o maior número de exames feitos mundo afora, e inclusive hospitais fora do Brasil, alguns começaram a se conectar também. E como que o pessoal, os médicos ficaram dependentes daquilo, dependentes, você falou, puxa, mas eu não posso mais mandar, eu estou com um caso aqui. Porque era aquela primeira avaliação de tem Covid, não tem Covid, quantificar o famoso vidro fosco. Então, interessante o quanto você consegue dar de acesso e qualidade para a população, né? Então, parabéns a vocês dois e a todos que estão à frente do projeto. Foi um prazer recebê-los aqui. Agradeço novamente, Paulo e Marco. Espero contar com vocês em outros episódios aqui do ExpertCast. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Estamos à disposição. Para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, não se esqueça de avaliá-lo com 5 estrelas na plataforma preferida de podcast, de divulgar para os seus amigos, contatos, publicar nas mídias sociais. É assim que nós ajudamos a disseminar informação de qualidade sobre inovação e tecnologia na saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.